Olá, me chamo Thalia Lima e hoje nós vamos aprender mais sobre o Sistema Tributário Nacional. O Estado, para que ele possa disponibilizar serviços públicos aos cidadãos e alcançar os seus fins, ele deve arrecadar recursos financeiros. Em essência, existem duas maneiras do Estado carrear recursos para os cofres públicos. O primeiro deles é a partir das receitas originárias, e o segundo é por meio das receitas derivadas. O que são cada uma delas? As receitas originárias são aquelas que o Estado obtém a partir da exploração da atividade econômica ou por meio da exploração do seu próprio patrimônio. Um exemplo disso seria a cobrança de aluguel de um prédio público que foi alugado para uma empresa. Perceba que nesse caso o Estado irá atuar em pé de igualdade com o particular sem qualquer manifestação do seu poder de império. Predomina aqui o regime de direito privado. As receitas derivadas, por sua vez, se caracterizam por serem obtidas a partir do exercício do poder de império do Estado. Elas consistem em prestações pecuniárias compulsórias impostas pelo Estado, o que deixa nítida, a aplicação do princípio da supremacia do interesse público. São exemplos de receitas derivadas dos tributos, as multas e as reparações de guerra. Ressalta-se que na arrecadação das receitas derivadas predomina o regime jurídico de direito público. Partindo para o entendimento do que é competência tributária e competência para legislar sobre o direito tributário, Há diferenças relevantes entre competência tributária e a competência para legislar sobre o direito tributário. Vamos lá. Primeiro, a competência para legislar sobre o direito tributário consiste na competência para editar normas acerca desse tema. Em outras palavras, é o poder para estabelecer normas relativas à matéria tributária. Segundo o artigo 24 da nossa Constituição Federal, legislar sobre o direito tributário é competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal. E cabe à União editar normas gerais para os Estados e o Distrito Federal, complementá-las mediante leis próprias. No exercício dessa competência, a União editou o Código Tributário Nacional, que estabelece normas gerais em matéria tributária. Já a competência tributária, por sua vez, é o poder conferido pela Constituição aos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, para que estes instituam os tributos. Veja, a Constituição ela não cria tributos, ela apenas autoriza que os entes federativos o façam, ortogando-lhes a competência tributária. Então, na nossa Constituição Federal de 88, estabelece, por exemplo, que o ICMS é um imposto de competência dos estados e caberá, todavia, a cada um deles instituir este tributo mediante uma lei ordinária. Portanto, o exercício da competência tributária é facultativo. Cabe a cada ente federativo a discricionariedade para decidir se irá ou não exercê-la, instituindo o tributo de sua competência. Adentrando mais no assunto, a Lei de Responsabilidade Fiscal aponta que constituem requisitos essenciais para a responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. E não se deve interpretar a Lei de Responsabilidade Fiscal como obrigando os entes a instituir todos os tributos de sua competência. O sentido teleológico da norma é na direção de impor que os entes federativos instituam apenas aqueles tributos que sejam economicamente viáveis. De acordo com o artigo 146 da Constituição, podemos perceber que as normas gerais de direito tributário deverão ser objeto de lei complementar. Trata-se de lei complementar de caráter nacional que visa dar efetividade à previsão do artigo 24, parágrafo 1º da Constituição. Essa lei, sendo nacional, ela vincula todos os entes federativos. Atualmente é representada pelo Código Tributário Nacional, que foi recepcionado pela Constituição com status de lei complementar. Também compete à lei complementar dispor sobre os conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e o município. Isso está lá no nosso artigo também 146, inciso 1. E considerando-se que a Constituição delimita o âmbito de competência de cada um dos entes políticos,
qualquer conflito de competência entre eles será apenas aparente. Nesse sentido, a lei complementar prevista, no artigo 146, inciso 1, tem a função tão somente de elucidar conceitos e normas previstos na Constituição, de modo a permitir a solução de conflitos.